Estamos numa série de mensagens escatológicas, mostrando fatos dos últimos tempos. Isto é, logo após ou seja, a ressurreição dos salvos, a transformação dos vivos e o arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus. Logo após este fato importantíssimo, vai acontecer também a volta de Jesus para o mundo perdido. Aí acontecerá o julgamento, que a Bíblia chama de juízo do trono branco, onde todas as nações, povos, tribos e línguas estarão diante dele, grandes e pequenos. Logo após o julgamento final, nós aprendemos sobre a realidade da vida. Logo após esse julgamento, a vida não termina na morte. Não, a morte é apenas uma separação deste mundo, do corpo e da alma, e no final das contas se voltará a se juntar outra vez para que os perdidos sejam julgados, condenados ao lugar de tormento. Na mensagem anterior, nós pregamos sobre o lugar onde estarão as pessoas perdidas. E a Bíblia diz que ali não haverá, ou seja, haverá pranto e ranger de dentes. A fumaça do tormento sobe para todo sempre, e não terão repouso, nem de dia, nem de noite, aqueles que foram lançados para dentro do lago de fogo. E nós estamos ensinando, formando perguntas retóricas, perguntas que somente a Bíblia pode responder. Na mensagem de hoje, nós vamos para mais uma pergunta. Que lugar é este? É verdade que você e eu não temos condição de responder sobre este lugar com toda a precisão, ainda que tenhamos uma ligeira visão, uma ligeira ideia sobre este assunto. Aqueles que responderem é porque já aprenderam na palavra de Deus, porque só a palavra de Deus tem condição de nos responder a esta pergunta. Que lugar é este? Jesus tem a resposta. Vamos ver o que Jesus falou sobre este lugar. Ele caracteriza este lugar por algumas coisas muito interessantes que eu quero mostrar para você nesta mensagem. Ele, quando esteve aqui no mundo, ele pregou mais sobre o inferno do que propriamente sobre os céus, por causa da periculosidade do lugar. Não para nos assustar, para nos meter medo, não, mas para mostrar que é perigoso. Uma vida sem ele, nós estamos totalmente vulneráveis a este lugar terrível. E ele mostrou algumas características deste lugar horrível. Portanto, vamos responder nas palavras do próprio Jesus, que lugar é este? Vamos lá, Marcos capítulo 9, você que, quem sabe, não tem acesso a uma Bíblia, não tem o costume de ler todos os dias a sua Bíblia, você está acompanhando comigo aqui algumas leituras de textos em cadeia e tema que vai lhe ajudar muito dentro deste assunto. Jesus, no capítulo 9 de Marcos, ele falou muito sobre o lugar, para onde irão os perdidos após o julgamento. Olha o que ele disse no capítulo 9 de Marcos, repito, versículo 46. Onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Um lugar horrível. O bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Esse termo nunca para dizer que é um lugar de sofrimento eterno. Logo no versículo, no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 9, capítulo 20, versículo 10, melhor dizendo, do Apocalipse, Jesus incorpora ainda mais esse lugar, mostrando quem é ou quem serão os habitantes deste lugar. E ele vai dizer o seguinte, João escreveu na íntegra as palavras do Senhor Jesus. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O querido irmão e amigo deve estar lembrado que na última mensagem eu ensinei sobre
os que estarão diante, uma façanha daqueles que estarão diante do trono do julgamento de Deus, os falsos crentes, aqueles que mentiram em nome de Jesus, mentiram em nome de Deus, mentiram em nome da igreja e por isso são caracterizados como falsos profetas. E ele diz que naquele dia eles serão lançados para dentro do lago de fogo. Lá estará o diabo que os enganava de dia e de noite. É verdade que o falso profeta, ele cria suas narrativas, ele cria suas mentiras, mas quem está por trás de toda a mentira é Satanás, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Quem disse isso foi Jesus. Portanto, é bom lembrar, certo dia perguntou-me um senhor, existe mentira para o bem? Não existe mentira para o bem, querido. Toda mentira é mentira, seja ela grande ou pequena, e quem está por trás da mentira, porque a mentira é nada mais do que um engano. Portanto, Satanás é conhecido como enganador, conhecido como mentiroso. Todas as vezes que nós mentimos, nós estamos usando a matéria-prima de Satanás, porque ele é mentiroso e ele é pai da mentira. A Bíblia não atribui nada como sendo criação de Satanás, com exceção à mentira. Ele é pai da mentira. Ele mentiu no princípio, ele continua mentindo e vai continuar mentindo até a última hora. Ele não deixará de ser mentiroso. Ele será lançado no inferno como mentiroso. Portanto, os falsos crentes, os falsos profetas que mentiram em nome de Deus, mentiram em nome da doutrina, em nome do Senhor Jesus Cristo, eles são caracterizados como mentirosos e eles são discípulos de Satanás. Portanto, a Bíblia Sagrada é muito difícil de se ouvir as verdades dela, mas é muito beneficente. É melhor que aprendamos sobre essas verdades para não sermos surpreendidos no final das contas. E lá estarão eles, nesse lugar terrível caracterizado por Jesus, que é onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Esse lugar é caracterizado como chamado de inferno, habitação dos ímpios e de todas as nações que se esquecem de Deus. Vamos continuar algumas leituras de textos bíblicos para melhor termos essa compreensão. É o lugar chamado inferno, habitação de todas as nações perdidas e de todos os povos que se esquecem de Deus. O salmista, movido por Deus, pelo Espírito de Deus, ele escreveu no Salmo capítulo 9, versículo de número 17. Ele diz o seguinte: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Portanto, é um lugar apropriado para aqueles que estão desviados, que estão apostatados de Deus aqui neste mundo. Se esquecem de Deus, não se importam com Deus. Eles não procuram servi-lo da melhor maneira possível. Eles são estranhos e inimigos da cruz de Cristo. Então, esses serão lançados para dentro do lago de fogo. O salmista, ainda usado por Deus, ele escreve o Salmo, capítulo 11, os versos 4 a 6, falando sobre esta infeliz sorte deste povo que se esquece de Deus e que não conhece o Senhor Jesus. Ele vai dizer: o Senhor está no seu templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Deus está nos céus, no seu trono, e ele olha, joirando todos aqui na terra, vendo-os, contemplando-os, acompanhando-os minuciosamente, para guardar, para cuidar, para abençoar, mas também para observar as nossas obras. Aí vem o próximo versículo e diz: o Senhor prova o justo, porém os ímpios e ao que ama a
Violência odeia a sua alma. Mentira é uma maneira de violentar, de desolar, de tirar o direito, a capacidade de você compreender a verdade como ela é. Portanto, Deus odeia esse tipo de gente. E ele continua mostrando. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo. É muito difícil a gente ouvir isto, mas é a verdade de Deus para nós, para nos ensinar que o caminho da verdade sempre é muito mais difícil do que o caminho da mentira. Portanto, estamos mostrando à luz da palavra de Deus e respondendo à pergunta: que lugar é este para onde irão os perdidos após o julgamento? Um lugar onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Jesus caracterizou como sendo a habitação dos perdidos, de Satanás, da besta e do falso profeta. Os poderes do mundo serão lançados ali, juntamente com os mentirosos e Satanás, que é o chefe de toda a mentira. Que o Senhor esteja te ajudando a compreender essas verdades e que nós estejamos de sob aviso sobre isto. Que procuremos aplicar-nos à verdade de Deus, que é revelada para nós através da sua palavra. Jesus disse isso em João 17, versículo 17. Senhor, a tua palavra é a verdade. Ele disse isto em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou a verdade. Portanto, é melhor seguir a verdade, ainda que soframos as represálias do mundo, sejamos reprovados pelos ímpios, mas que estejamos dentro da verdade de Deus, porque no final das contas seremos recebidos por Deus na pessoa do Senhor Jesus. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque a tua palavra é tão verdadeira, a tua palavra é tão justa quanto o Senhor é. Pedimos que os que estão me assistindo sejam edificados, sejam avisados e alertados, que sejam, sobretudo, ó Deus, abençoados com a bênção da verdade da tua palavra. Abençoa as suas famílias, livra-os de todo mal. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, forte abraço, te espero na próxima mensagem, se Deus nos permitir.